meus minions fofos e maravilhosos do coração, tudo bem com vocês? Primeiro vídeo do ano e nada melhor do que começarmos com uma boa leitura. E sinceramente, este vídeo que escolhi se encaixa perfeitamente bem com um anime que eu estou seguindo. Mas antes de começarmos a falar sobre este livro, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. O Jogo Infinito, A Doutrina da Morte, é do escritor James Dashner, que é o autor da série Maze Runner. Então, se você já leu este livro, já viu o filme, tenho quase certeza que você irá curtir muito o Jogo Infinito. Diferente de Maze Runner, neste livro o personagem principal é um gamer e um hacker excepcional. Nesta história nós temos o Michael, que é um habilidoso gamer. E como a maioria dos gamers, ele passa a maior parte do tempo na Virtinet do que no mundo real, imerso de corpo e alma em uma realidade virtual completamente viciante. Graças à tecnologia, qualquer pessoa pode experimentar o universo fantástico e colocar a sua vida em risco sem sofrer sequer um arranhão, ou apenas fazer novos amigos. Para um hacker, esta experiência pode ser ainda mais divertida. Quem se preocuparia com as leis e códigos de uma realidade construída? Afinal, tudo não passa de um jogo. Mas regras existem para ser respeitadas e brincar com a tecnologia pode ser perigoso. O jogador está indo muito mais além do que qualquer outro jamais se aventurou ir, fazendo gamers seus reféns dentro da Virtinet. Todos eles são declarados mortos. No entanto, as razões permanecem um mistério. E o governo sabe que o jeito mais fácil de pegar um hacker é tendo a ajuda de um outro hacker. E procura Michael para integrar a equipe oficial. O risco é enorme e se Michael aceitar o desafio, ele terá de sair da Virtinet, pois o sistema está cheio de armadilhas e predadores que ele é incapaz de imaginar. E assim, o emaranhado entre as linhas da realidade e do virtual podem nunca mais se desfazer. Depois de ler esse enredo, pessoal, vocês devem estar pensando assim: nossa, Nathalie, é um livro extremamente voltado só para quem é gamer, eu não sou gamer, então acho que não vai me fazer muito a cabeça. Mas muito pelo contrário, gente. Qualquer pessoa, você sendo gamer ou não sendo, vai se encantar com essa história, porque ele vai muito mais além de jogos virtuais e comandos. E apesar do personagem principal ser um gamer, acreditem, gente, ele encanta qualquer tipo de público. Eu acho que o mais bacana deste livro, apesar do enredo que eu li agora, não dá muito uma ideia de como é realmente a história, é essa questão da realidade virtual. O enredo ele não tem uma ideia muito clara do que vai acontecer, mas você tem uma ideia em certos pontos. Existe um personagem principal que ele vive a maior parte do tempo numa realidade virtual e essa realidade virtual corre perigo. O que eu achei legal nessa história, gente, quando você começa a ler, é que ele lembra muito em alguns momentos o filme Matrix. Porque para ele entrar nesta realidade virtual, pessoal, ele precisa se conectar com milhões de fios. E como é que ele entra? Ele entra, o primeiro capítulo já diz isso, ele entra numa coisa que eles chamam de caixão, que é uma cápsula onde você entra e milhões de fios se conectam ao seu corpo e você entra então nesta realidade virtual de corpo e alma. Você tem um avatar perfeito, é como se aquela realidade virtual fosse realmente real, de tão perfeita que é. E o que ele me lembra também este livro? Na verdade, eu li este livro antes de conhecer o anime que eu vou falar pra vocês agora, que é Sword Art Online. Vocês estão vendo a imagem aí? Este anime, ele lembra em certos pontos o livro justamente por quê? Porque o personagem também vive a maior parte do tempo dele em uma realidade virtual e acaba ficando
preso dentro do game. É a mesma coisa que acontece no livro O Jogo Infinito. Eles não são idênticos, tá, gente? São certos pontos diferentes, mas existe um mal dentro da realidade virtual. E nesses dois pontos, o Sword Art Online e o Jogo Infinito, eles se encaixam muito bem. Então, assim, isso que é bacana, pessoal. Então, se você é fã desse tipo de conteúdo que tem gamers como principal assunto, realidade virtual, esse livro vale a pena. Também, se você já leu Maze Runner, gostou, eu digo pra vocês que é um livro muito bacana, tá? Eu não li Maze Runner, eu só vi o filme, mas assim, o que é bacana nesse escritor, assim, que a escrita dele é muito fantástica. Você não espera que ele vai fazer determinada coisa. Ele não é nem um pouco óbvio, esse escritor. Você espera, assim, uma coisa muito óbvia do que tá esperando naquela cena no livro quando você tá lendo, e de repente a outra totalmente diferente. Muda completamente. Pessoal, pra vocês terem uma noção, o final deste livro me surpreendeu bastante. A única coisa que eu vou dizer pra vocês é isso. Eu não vou contar spoilers, eu não vou contar nada além disso. Então, assim, é um livro que você realmente se surpreende com a mudança repentina no ambiente. Mas uma coisa que eu já vou avisando, pessoal, é o seguinte. O livro, no começo, ele parece ser bastante parado. Então, assim, se você tá com essa expectativa de que vai ser ação desde o começo ao fim, não é bem assim. Nós temos o primeiro capítulo que ele tem uma tensão muito grande, assim, do que tá acontecendo, que o Michael vê que acontece com uma jogadora e tudo mais, e de repente para essa tensão. Por quê? Daí o autor, ele começa a apresentar um pouco a questão, o Michael e os amigos dele, que também serão os outros dois personagens principais. Então ele tem uma certa parada no livro, ele fica um pouquinho monótono, não chato, muito chato, assim, ó, meu Deus, é irritante, eu não vou conseguir ler. Mas ele tem uma certa parada e depois volta com a ação. Quando ele entra para ajudar o governo a descobrir quem é este jogador que está causando uma reviravolta, um problema enorme no mundo virtual, toda a tensão e a emoção voltam. Então, assim, não se preocupem se vocês começarem a ler esse livro. Nossa, Nathalie, você me disse que o livro é bom e de repente ele ficou parado. Ele é desse jeito, ele vai ter picos de ação e picos de parado, picos de ação e picos de parado, como qualquer outro livro, pessoal. Outra coisa deste livro é o seguinte, existem certas palavras no livro que são bastante estranhas. Tá, gente? Que uma dessas palavras, que é o melhor exemplo, é os tangentes que existem no livro. E você não tem uma ideia do que é. Ah, eu sou gamer, Nathalie, eu nunca ouvi falar disso. Calma, gente. O que eu vou dizer pra vocês nesse sentido é calma. Vocês não podem adiantar querer que o livro conte tudo de uma vez só em um único capítulo. Então, assim, vocês vão começar a ler, se vocês começarem a ler o livro, vai ter certas palavras que vocês vão ficar meio perdido. Existem comandos também que quem é gamer vai entender. Eu demorei um pouco a entender, eu precisei da ajuda de um colega pra ele me explicar certos comandos que eu não entendia, justamente porque eu nunca fui uma gamer. Então, assim, é um pouco complicado em certos pontos. Não é um monstro de 7 cabeças, não é um bicho de 7 cabeças, mas existem certas palavras que nem os gamers entendem. A única coisa que eu digo é calma novamente. Por quê? O livro, ele vai contar o que seriam esses tangentes. Então não adianta você desistir no meio do livro porque eu não entendi a palavra ou porque a Nathalie tá muito chato. Toda a história precisa ser desenrolada. Então ela vai ter picos altos e baixos. E o Jogo Infinito é justamente isso. Existem certos pontos neste livro que ele parece ser bastante parado e até em certos momentos meio que confuso por causa dessa questão do tangente ou de algum comando que eles utilizam para estar entrando no jogo ou hackeando o jogo, como é o caso do Michael, por ele ser um hacker. Mas assim, o livro ele vai se desenvolvendo, gente, e ele vai contando cada detalhe que vai se encaixando perfeitamente. Então, não pensem assim que vocês vão sofrer com... Ah, meu Deus, então, Nathalie, eu vou sofrer com comandos? Muito pelo contrário. Você não vai ter essa dificuldade com o Jogo Infinito. Então, assim, se você
é fã desse tipo de conteúdo, fã de literatura também, mas fã de questão de gamer, leiam este livro quando vocês puderem, porque é muito bom, gente, vale muito a pena, apesar do enredo ter parecido um pouco confuso, porque assim, é um pouco confuso. Eu quando eu li o enredo, na verdade eu não achei confuso, eu me apaixonei. Me falaram até que eu não ia gostar, porque é questão de um gamer e tudo mais, mas vale muito a pena. É totalmente diferente daquela linha de raciocínio dos personagens que eu sempre vejo, que é um sobrenatural ou magia. Ele é um gamer e um hacker excepcional, então vale muito a pena mesmo, pessoal. O Jogo Infinito é o primeiro de uma trilogia da Doutrina da Morte. Existem 2 outros livros que eu quero ver se eu vou estar falando pra frente pra vocês conhecerem um pouquinho mais da aventura do Michael e seus amigos. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar este vídeo, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final de todos os vídeos. Se você já leu este vídeo, o que você achou? Ou melhor, que outro livro que vocês conhecem que o personagem também é um gamer? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail. Todas as minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. E se você gostou desse conteúdo, então já se inscreve no canal, é só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo e deixar aquele like bacana. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!